Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui no terceiro workshop de rede de computadores realizado pelo G-Redes. Meu trabalho é o desenvolvimento de modelo adaptado de engenharia de software para a elaboração de propostas de projeto de infraestrutura de TI. O objetivo desse projeto é implantar um processo de inovação simplificado com foco no desenvolvimento de novos projetos de infraestrutura de tecnologia da informação, ou seja, infraestrutura de TI. Também esse processo é interessante para avaliação e avaliação da relevância das propostas de projeto e do gerenciamento das tomadas e manutenções de decisões que são feitas no âmbito da administração pública. E tudo isso baseado em elicitação de requisitos que são utilizados na engenharia de software. Okay? Só que os requisitos aqui vão mudar um pouco. Esse projeto foi feito, o caso de uso desse projeto foi feito sobre um processo de expansão da rede MetroTeams, essa rede aqui que vocês veem aqui. Ó. A rede MetroTeams é uma rede de fibra ótica com 41 km de extensão que cobre boa parte do território do plano diretor original de Palmas Tocantins e atende diversos órgãos de ensino e pesquisa que estão distribuídos por Palmas. Okay? Quando a gente iniciou esse projeto de expansão, a gente foi atrás de bibliotecas que nos ensinasse, que nos demonstrasse um pouco de como funciona a questão da inovação dentro da infraestrutura de TI. Então, de algumas literaturas que a gente encontrou, por exemplo, a ISO 20000, ela trata do gerenciamento de serviços de tecnologia de informação. Então, ela não trata exatamente a questão da inovação em TI. O ITIL é uma versão da ISO, só que bem mais madura, bem mais completa. Só que também, da mesma forma, não trata a inovação da tecnologia da informação. Tem o COBIT. O COBIT é uma literatura muito boa e que trabalha essa questão da governança de TI. Só que o COBIT é uma literatura bem completa para gerenciar a governança de TI, só que não trabalha diretamente na questão de inovação. Um dos que considera mais completo seria o PMBOK, que tem na questão de gerenciamento de riscos uma literatura bem mais abrangente para tratar os riscos que você tem quando você inova algum processo. A expansão da rede MetroTeams ela veio para atender os mesmos órgãos, só que em outras localidades, por onde a expansão alcançará, e atender novos órgãos que serão alocados lá por esse caminho da expansão. Então, dentro da rede MetroTeams, a gente encontra instituições como a Embrapa, a FAPTO, a HGP, o IFTO, o IPEM, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que hoje é a Agência de Tecnologia, a Universidade Federal de Tocantins e a Unitins. Então, como vocês podem ver no mapa, ao norte temos localizado a Embrapa, passando aqui pelo Palacinho, nessa região fica o IFTO, desse lado fica o UFT, e aqui está o Palácio Araguaia, ao centro. Vocês podem ver que ela percorre adjacente paralelo à Avenida Teutônio Segurado, atendendo órgãos como o IPEM, por exemplo, e chega até o segundo polo da Unitins. Então ela tenta ao máximo cobrir o plano diretor original de Palmas. Só que o plano diretor atual de Palmas é bem mais completo que esse e precisa também ser atendido. Então quando a gente vem tratar literaturas de tecnologia da informação, para gerenciar a inovação, a gente vai encontrar mais na área de engenharia de software. Okay? Eu encontrei uma peculiar, que é a Startup Enxuta, do Eric Ries, que ele é um sócio adjunto lá da Harvard Business School, que é a escola de negócios de Harvard, e ele trata bastante essa questão da inovação, como é o processo de negociação, de testes, para você encontrar o produto final. Então, na engenharia de software, a gente encontra a engenharia de requisitos, que vai gerenciar as características técnicas e administrativas, e vai também nos apresentar como a gente tem que definir e encontrar o formato do nosso projeto. Bem, na engenharia de requisitos, ele cita o cliente como responsável direto pela aquisição do projeto. Mas o cliente, ele sabe exatamente o que ele quer? E o que ele quer? Exatamente aquilo que ele precisa? E o que ele precisa vai atender ao modelo de negócio dele, que já existe, e esse modelo de negócio se adapta ao modelo de negócio dos parceiros, já que a rede é integrada por diversos parceiros. Então, o Somerville
ele dá uma definição mais abrangente, que o cliente é o interessado que se beneficia direta ou indiretamente do que está sendo desenvolvido. Então, o cliente no âmbito da administração pública é aquele que se beneficia de todos os modos, desde o funcionário que trabalha na administração pública, ao técnico, ao professor, aos os estudantes que utilizam essa rede, essa infraestrutura de TI, e a comunidade em geral, ok? Então, esse modelo busca lidar com a complexidade e as necessidades desses clientes, da distinção que esses clientes têm em si. E também dos modelos de negócio que são distintos de cada cliente. Ou seja, de cada instituição tem o seu modelo de negócio. O IFTO, o UFT são parecidos, eles são ensino e pesquisa, mas o IPEM e o HGP já é diferente, por exemplo. Então a expansão da rede MetroTeams, ela é feita em basicamente 7 etapas. A primeira etapa seria a elaboração da proposta de projeto. O que seria isso? Seria você criar a ideia. Eu tenho a ideia de um projeto, eu vou lá e redijo a proposta. A segunda etapa é validar essa proposta. Eu levo essa ideia para uma reunião, onde estão todos os parceiros, e peço para eles validarem essa proposta. Essa ideia, ela pode funcionar? Se sim, a gente passa para a próxima etapa, que é levantamento e licitação de requisitos. E aí vai uma dica. O levantamento de requisitos são basicamente coisas que você consegue ver. Por exemplo, eu preciso saber a distância entre os postes. Eu vou lá e faço uma medição. Estou levantando. Já a licitação de requisitos são coisas que eu preciso buscar mais a fundo. São coisas que eu encontro em documentos, são coisas que eu encontro em entrevistas, em reuniões. Okay? Com esses requisitos, eu documento o projeto, que é a quarta etapa, faço um projeto documentadinho, e levo o projeto de novo para a reunião e peço para eles validarem. Na sexta etapa, esse projeto validado vai para aprovação da instituição responsável, que é basicamente na questão financeira. No nosso caso, a RNP, o governo do estado. E na última etapa, entra a execução do projeto. Ok? Basicamente, eu tenho uma proposta de projeto, que é um produto simples, um produto conhecido no mercado, por exemplo, um sorvete. O sorvete é comumente vendido no mercado numa casquinha com a bola em cima. Só que o meu cliente, ele não quer só isso, ele quer uma coisa mais voltada para as características dele. Então eu vou levantar os requisitos dos meus clientes e vou oferecer para ele um sorvete da forma que ele gostaria de receber. Que, como no exemplo citado, seria essa sobremesa que é servida no Outback, que combina perfeitamente com os demais pratos do Outback, que são carnes, que são massas, ok? Então o processo em si se resume basicamente a esse método, esse modelo simplificado, que você inicia a proposta de projeto, na primeira etapa, ou seja, você tem a ideia de um projeto, você redige esse projeto, leva para a reunião, no comitê gestor eles vão analisar essa proposta e vão validar. Então, assim, aí passa pelo processo de validação, proposta de projeto validado. Se não for validado, diretamente descarta essa proposta de projeto. A proposta de projeto é totalmente descartada. A gente não utiliza mais ela. E ela é guardada para que no futuro, se tiverem propostas iguais, sejam utilizadas para referenciar. Por exemplo, eu tenho uma proposta de colocar videoconferência. Ah, não foi aceito. Se no futuro alguém pensar na videoconferência, a gente pega essa proposta e fala, olha, teve essa proposta desse tipo, sobre videoconferência. Seria interessante você verificar isso aqui e entender por que eles não autorizaram, para você trabalhar em cima disso. Porém, se a ideia for autorizada, se ela for validada, então começa o levantamento dos requisitos. Isso são todos os requisitos. Faz o levantamento dos requisitos, depois documenta esses requisitos e depois realiza uma nova proposta para validar o projeto agora. Não mais a proposta de projeto, sim o projeto. Se o projeto não for validado, volta e começa novamente a levantar os requisitos. Okay? Porém, se o projeto for validado, a gente tem que encaminhar esse projeto validado para ser aprovado junto aos órgãos competentes, junto, por exemplo, no nosso caso, a RNP ou o governo do estado. Okay? Se eles não validarem, a gente levanta os requisitos novamente. Se eles validarem, a gente passa para executar o projeto. É interessante notar, eu vou mostrar no modelo dos requisitos elicitados,
que todos eles são enumerados. Então, quando tem uma reunião, o requisito que não for, nesse projeto, o requisito que não for validado, ele é apontado, requisito administrativo número tal, número 6, ele não foi aprovado. Então, a gente volta a trabalhar em cima dele. Se ele é necessário, ele vai ser trabalhado. Se ele não é necessário, descarta, por exemplo. Okay? Da mesma forma, quando o projeto for avaliado lá pela RNP, eles podem pegar esses requisitos, além do projeto já todo desenvolvido, eles podem pegar os requisitos do projeto e falar, olha, esse requisito aqui não serve pra gente, vocês têm que alterar. E volta de novo para levantar os requisitos e para passar pelo mesmo caminho. E aí, tem um fatorzinho que peca bastante no nosso modelo, que todos os modelos conhecidos de certificação de teste de software, certificação de engenharia de requisitos, White, o COBIT, todos eles têm uma coisa chamada PDCA, que é o Plan, Do, Act, Check, que é planejar, fazer, agir, checar e agir. E o nosso, ele não tem o PDCA completo, é uma coisa que a gente tem que trabalhar um pouco mais em cima dele. A gente vai ter novos projetos para utilizar esse modelo aqui desse artigo. A gente vai trabalhar de novo com ele e vai tentar encontrar uma forma de dele trabalhar com o PDCA completo. Mas de antemão eu posso dizer o seguinte, essa última etapa, a etapa 7, foi citado como etapa 7, e aqui você vê o final do fluxograma, executar projeto. Neste momento, desconecta-se, sai o nosso modelo aqui descrito no artigo, esse processo descrito no artigo, sai, ele não mais funciona, e entra outro modelo de gerenciamento de projeto, como por exemplo, o PMBOK, da PMI, do Project Management Institute. Okay? Então, termina o processo de inovação e começa o processo de e começa o processo de gerenciamento de projetos. Então, a rede MetroTeams, que possui 41 quilômetros, que precisa ser estendida pela região sul, podem ver que o final dela bem aqui é bem próximo aqui da UBRA, em frente à Católica, na Teotônio. Então o processo de expansão vai começar daqui, né? Daqui da Católica, em frente à Católica, e precisa atravessar Palmas e chegar até aqui, onde fica o complexo da AgroTeams. Esse ponto aqui é o parque de exposição da AgroTeams. Mas a AgroTeams ela é todo esse território aqui, ó. Todo esse território aqui. Aqui tem várias plantações experimentais, tem piscicultura aqui, e aí tem essa área aqui que está sendo liberada para outras entidades, outros órgãos estaduais, municipais, federais de pesquisa na área de biodiversidade, de cultura, de agropecuária, como por exemplo a UFT, a Uniteams. Então, como a gente faz para expandir deste final da fibra até este local aqui? Então começa esse processo aqui, ó, esse caminho todo aqui, ele é uma nuvem para a gente não sabe exatamente o que tem por aí, o que tem no meio. A gente tem que ir lá analisar, tem que ir lá verificar, tem que ir lá levantar esses requisitos. E todos esses requisitos, eles têm que estar de acordo com todos os parceiros, ou com a maioria deles, ou com todos que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso. Ok? Então a gente vai lá no local, faz a verificação, mede os postes, a altura dele, a distância de um para o outro, todas as características necessárias. Okay? A gente faz todas as verificações de por onde, se esse local aqui vai ser uma pista, se ela vai ser aumentada, se esse postamento vai sair, tudo tem que ser verificado. Então a gente levanta todos os requisitos, os técnicos e os administrativos. Os requisitos técnicos, como por exemplo, deve ser mensurado e documentar a quantidade de órgãos de ensino e pesquisa. Parece um administrativo, mas é um técnico. Você tem que levantar a quantidade de órgãos que vão ser atendidos. Por quê? Porque deve ser especificada a quantidade de suítes. Ou seja, cada órgão vai ter um suíte. Então é um requisito técnico. Então você levanta todos os requisitos técnicos necessários. Bem, vocês podem ver que aí tem 8 requisitos técnicos. Mas geralmente dão uns 160, 180 requisitos. Não dá para colocar todos aqui nesse slide.
Os administrativos também, dá 60, 80, 90 requisitos administrativos. Como, por exemplo, o projeto deve ser transformado em uma proposta e essa ser apresentada e aprovada em reunião do comitê gestor registrado em ata. O projeto aprovado pela RNP deve ser apresentado ao comitê gestor e depois integrado diretamente ao projeto. Ok? Então, esses são os requisitos que a gente vai trabalhar. É uma lista enorme, 40, 50 páginas, e você vai ter que ler cada um deles e entender como cada um deles funciona. Se um requisito for deletado e um outro, e o próximo depender dele, por exemplo, se nesse requisito técnico, que não precisa mensurar isso aqui, o 8 depende do 7. É uma coisa que a gente precisa fazer no futuro, criar essa interdependência. Caso um saia, o outro saia também. Ok? Então a gente fez toda aquela pesquisa e levantamento e diagnosticou que do ponto final ao sul, que fica aqui próximo à Universidade Católica, próximo à UBRA, é possível passar pela Teutônia, segurado, até o final dela e entrar no setor Taquari. E lá pelo terceiro rotatório do setor Taquari, tem um caminho que é possível chegar até uma zona rural e encontrar o caminho da Agrotins e chegar até o ponto da Agrotins. Só que há alguns entraves no meio do caminho. Por exemplo, na entrada da Agrotins, há um gap de poxamento. Não existe poxamento. O poxamento termina até aqui e começa de novo dentro da Agrotins. E como fazemos isso? A gente levanta esses requisitos e entrega para o governo. Se o governo disser que esse requisito pode ser atendido, ele vai colocar no orçamento. Okay? Como foi feito? O governo do estado colocou que vai implantar 5 km de poxamento, que dá R$83 mil. Porém, como vocês podem ver, o poxamento aqui, ó, esse caminho aqui é de 2,9. Só que tem esse outro caminho que vem lá da TO, que é a TO que vai sentido Palmas a Porto a Palmas. Então, eles vão colocar em todo esse caminho aqui, poxamento elétrico. Já foi asfaltado esse caminho. Se não me engano, já foi até colocado os postes. Então, esse gap aqui já foi eliminado, mas foi uma coisa que a gente levou em consideração para o projeto ser aprovado. E o projeto foi aprovado pelo governo do estado de Tocantins e pela RNP, por todos do comitê gestor, que é formado pelos representantes dos órgãos e dos órgãos da Rede Metrotins. Ficou por responsabilidade da RNP implantar 19,5 km de fibra ótica e obter os equipamentos. O estado de Tocantins tem que cuidar da redundância, que é um subprojeto dentro desse projeto que vai ser feito essa avaliação da redundância. E da redundância via rádio, né? E o governo do estado ficou essa questão de implantar os 5 km de poxamento. E o valor total, 531 mil, ficou certo que eles vão dividir entre si. O governo do estado paga metade e o RNP paga a outra metade. Ok? Então, gente, agradeço a oportunidade de apresentar aqui nesse terceiro workshop. Agradeço em nome do professor Cláudio. E fique à vontade para mandar e-mails com sugestões e dúvidas. Muito obrigado.